Olá, estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço. Quinzenalmente, o programa é apresentado sempre às 18 horas e um livro que aborda a temática do cangaço e temas afins é resenhado por mim para você que gosta, que tem curiosidade do tema do cangaço. A literatura cangaceira ela é vasta, ela tem uma riqueza muito grande de detalhes, fotografias, depoimentos. É sempre bom ler uma obra sobre o cangaço. Você gosta de ler? Você tem curiosidade de conhecer obras e ouvir comentários sobre essas obras antes de adquiri-las? Pois acompanhe nosso programa. Aguarde. Em instantes, nós iremos conversar sobre uma obra riquíssima em detalhes e que vale a pena a sua leitura. Hoje nós iremos conversar sobre esta obra. Lampião, Segredos e Confidências do Tempo do Cangaço. Essa obra é do autor Antônio Amauri Corrêa de Araújo. Essa é a terceira edição, o ano de 2011. Ela tem 230 páginas. A obra já chama atenção no próprio título. Lampião, Segredos e Confidências no Tempo do Cangaço. Por que ela já chama atenção? Porque quando você vai para o corpo do texto, quando você vai ler toda a obra, você percebe que a maior parte dos capítulos, que são 20, não aborda a temática Lampião. Lampião só aparece em 7 capítulos, sem aprofundamento da trajetória de Lampião. O que deixa a entender que o nome Lampião aparece aqui na capa para chamar a atenção do leitor. Eu diria que é uma estratégia de marketing muito bem pensada. O nome Lampião, ele chama a atenção do leitor. Seguindo no livro, nós nos deparamos com a apresentação, que chama a atenção porque reserva apenas 2 parágrafos para um breve esboço sobre o livro. O restante da apresentação é direcionado para falar sobre o autor da obra. Algo incomum numa apresentação. Haja vista que a apresentação do livro é um cartão de visitas. O leitor, ele lê a apresentação para saber o que é que ele vai encontrar no corpo do texto. E essa parte do texto, né, de apresentar e fazer o esboço do livro para o leitor, não aparece na apresentação como deveria ser. O autor dedica a sua obra à sua família, agradece a outros autores da temática, pesquisadores ligados à SBEC e autores já falecidos, e faz um agradecimento especial à família de Euríclides Formiga pela doação do material apresentado no capítulo 3. Chama a atenção e me estranha o fato de ele não fazer nenhum agradecimento às pessoas que cederam as informações, aqueles e aquelas que narraram suas e outras memórias, outras histórias, pouco comum em obras que retratam memórias. A obra divide-se em 20 capítulos, onde o autor narra com detalhes, em cada capítulo, episódios ocorridos nos sertões do Nordeste brasileiro. Não em todos os estados. Em alguns estados onde o cangaço foi mais dinâmico, foi mais forte. A obra não segue uma cronologia. Não existe um diálogo entre os capítulos. Não é um texto corrido.
Ele apresenta cada capítulo, é pontual, retrata uma história com começo, meio e fim. A narrativa histórica do autor tem como referência as memórias de remanescentes da época do cangaço, pessoas que viveram ou ouviram histórias de ex-cangaceiros e ex-volantes. Por exemplo, um dos depoentes que aparece no livro é Senhor Pereira. Destacarei alguns capítulos, alguns episódios narrados pelo autor. No capítulo 5, aliás, no capítulo 4, o fato narrado pelo senhor Herval Assis de Santana. A época em que deu essa entrevista, esse depoimento, ele tinha 73 anos. Foi no mês de setembro de 1993. O depoimento dele foi sobre a castração de um jovem por nome José Cardoso, sem nenhum motivo. Esse fato ocorreu em agosto de 1930, na fazenda em que morava, entre os municípios de Monte Santo e Cansação, no sertão da Bahia. Um episódio que me chocou pela violência, pela crueldade com que os cangaceiros trataram esse rapaz, um menino ainda. No capítulo 7, o autor descreve as memórias de um ex-volante chamado Oswaldo dos Santos, ou Oswaldo Santos, nascido na cidade de Delmiro Gouveia, em Alagoas, onde o mesmo narra a existência de um grupo de cangaceiros liderados por Jurema, que atuava na região de Uauá, na Bahia, composto também por Jureminha, Nevoeiro, Beija-Flor e Manuel Cilílio. É estranho, alguém pode imaginar que seja Manuel Cirilo, mas no livro está Manuel Cilílio. Narra sua experiência e o confronto com o grupo em que foram mortos Jurema, Jureminha e Nevoeiro. Oswaldo também conta ao autor outras histórias que vivenciou, como a morte do cangaceiro Calais. Alguns exemplos de capítulos que são abordados pelo autor na obra Lampião, Segredos e Confidências do Tempo do Cangaço. Está gostando? Dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa programação, acione o sino e receba quinzenalmente a resenha do Cangaço e semanalmente o programa História Atual. Conto com você que está nos assistindo. Continuando, no capítulo 12, o autor nos traz a história de um cangaceiro chamado Labareda e um coiteiro chamado Bié. Essa história é narrada pelo autor através da memória de uma senhora chamada Dona Josefa, nascida na cidade de Carira, no estado de Sergipe. A entrevista ocorreu em 1991, onde a mesma contou que seu marido, por nome João de Marco, teria recebido o convite para entrar no bando de Labareda e não aceitou. Ela também contou para o autor que o seu pai teria sido extorquido pelo cangaceiro em 700 mil réis e que essa extorsão foi resultado da indicação do coiteiro Bié. Depois de pagar ao cangaceiro o valor exigido, recebeu do mesmo a garantia de que seria protegido pelo cangaceiro. Em vários episódios narrados pelo autor, sempre aparecem conflitos envolvendo famílias tradicionais dos sertões do Nordeste. A exemplo da família Pereira e da família Carvalho, que é mostrado como famílias inimigas que disputavam o poder político e também a hegemonia sobre grupos violentos na região. Essa família tradicional de Pernambuco, mas que tinha extensão
para outros estados. No capítulo 13, nós temos a narrativa de José Ibiapino Pereira, nascido em São José do Belmonte, Pernambuco. Sobrinho neto do senhor Pereira, o José Ibiapino Pereira, que conta a história de um homem, de um sertanejo, visto por alguns como cangaceiro, chamado José de Souza, que se apaixonou pela filha de um fazendeiro, apontado no livro como um assassino, líder de um bando de jagunços, chamado Cassimiro Honório, lá de Riacho do Navio. E ele pediu a mão da filha de Casimiro em casamento, o que lhe foi negado. Diante da negativa, ele raptou a filha desse fazendeiro. E, mesmo tendo raptado e deixado a moça na residência de um coronel, o casamento não foi feito, porque o coronel devolveu a filha para o Cassimiro Honório. Isso gerou um conflito com grandes dimensões envolvendo as famílias. O último capítulo do livro, certo? Ele trata do depoimento de um cantor, um famoso, conhecidíssimo cantor, Silvio Caldas, numa festa em que o Antônio Amauri esteve presente na escola de samba Primeira de Mangueira, Estação Primeira de Mangueira, onde o referido artista afirmou, após o show que ele fez, ter cantado para Lampião em meados de 1935 e 36, no município de Pão de Açúcar, estado de Alagoas, a pedido de um coronel da região, por nome Joaquim Rezende. Interessante essa passagem desse depoimento do cantor Silvio Caldas. O leitor não espere do autor qualquer tipo de análise contextual ou conjuntural. Não é proposta do livro. Isso não existe na obra. Qualquer situação descrita que gere um questionamento caberá ao leitor fazer sua interpretação, como foi o caso narrado a partir do depoimento do senhor Moisés Alves Barreto, no capítulo 18. O senhor Moisés conta sua experiência com Lampião na cidade de Nova Olinda, hoje Olindina, Bahia. Na ocasião, Lampião entregou arma com munição para Moisés Alves e andou com ele na garupa do seu cavalo pela cidade. O autor questiona, né, essa audácia de Lampião, haja vista que ele não confiava em ninguém e, de repente, conhecer uma pessoa e logo entregar uma arma com munição na garupa do seu cavalo, né, quer dizer, seria esquisito. Mas o autor não se posiciona sobre essa versão, o que dá a entender que ele joga para o leitor fazer a sua interpretação. E isso ocorre em vários momentos do livro. O autor não se posiciona sobre questões polêmicas. Do mesmo jeito que algumas memórias que aparecem no livro são memórias que eu chamaria de memórias terceirizadas. Por exemplo, um dos depoentes que eu me referi anteriormente, no capítulo 13, chamado José Ibiapino Pereira, muitas narrativas de José Ibiapino são memórias que ele ouviu de outras pessoas. E isso consta no livro. Quer dizer, não são memórias dele. Ele ouviu e repassou para o autor. Isso, para o leitor mais especializado, ele vai perceber que essa memória ela pode ter sofrido alteração. Ora, se uma pessoa que viveu o fato, que viveu o episódio, que presenciou o episódio, 50, 70 anos depois, pode confundir, pode por engano, por um equívoco, ou mesmo intencional,
pode mudar um pouco a narrativa. Imagine uma memória que é a partir de outra memória, né? Então, isso ocorre no livro. Outra questão que vocês, leitores, que vocês vão ler na obra, ela não é uma obra de análise crítica, ela é uma obra rica em detalhes. Mostra pormenores do cotidiano violento nos sertões do Nordeste, sem, contudo, analisar essa violência. E ainda traz um complicador para o leitor neófito. Que complicador é esse? É uma obra entrelaçada por relações familiares. São muitos nomes de pessoas, muitos apelidos, muito parentesco, que termina dificultando para aquele leitor que não conhece um pouco a temática do cangaço, que está tendo acesso pela primeira vez, entender esse emaranhado de nomes que aparece no livro. Isso dificulta um pouco e pode cansar o leitor mais exigente, aquele que espera uma análise mais apurada. Se trata de uma obra memorialista, sem teor crítico em torno do cangaço, da violência rural ou dos conflitos interfamiliares, presentes nos sertões do Nordeste do Brasil. Mas é uma obra interessante de se ler. Afinal de contas, ela retrata segredos e confidências. Ficamos por aqui. Espero que tenha gostado e peço mais uma vez para que você dê um like, se inscreva no nosso canal e divulgue a nossa programação. Até o próximo Resenha do Cangaço. Um forte abraço.